Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 8 de março, agora na Espanha, meio-dia e 5 no Brasil, 8 e 5 da manhã. Gente, o mercado ainda está digerindo as declarações do Jerome Powell. Nesse momento, a BTC ali quase no nível da estabilidade, caindo menos 0,40, Nasdaq futuros mais 0,16. Gente, eu estou no gráfico diário ancorado pela média móvel de 200 períodos. A gente perdeu aquele fundo do dia 3 de março, mas ainda não perdemos o fundo de 13 de fevereiro. Então, de uma maneira geral, o fundo protagonizado na madrugada de ontem para hoje segue ascendente em relação ao fundo de 13 de fevereiro, que ficou lá em 21.351. O fundo até agora dessa corretiva pós-pronunciamento do Jerome Powell ficou em 21.840, ou seja, 21.351 está descendente e 21.840 está ascendente em relação ao fundo de 13 de fevereiro. Então, de uma maneira geral, em que pese a perda do fundo de 3 de março, a gente segue ainda desenhando uma cunha triangular. A grosso modo, segue topos descendentes e fundos ascendentes. Se a gente perder o fundo de 21.351, aí é bem provável que a gente vá beijar a MM200, que está lá em 19.800. Mas todo esse imbróglio decorrente do discurso do Fed está sendo digerido. As coisas não são tão simples quanto parecem. O fato é que a inflação segue muito persistente nos Estados Unidos. A economia segue bombando, os empregos seguem sendo gerados, ou seja, o que o Fed pretendia no sentido de arrefecer a pressão inflacionária não vem acontecendo, ou seja, o lucro bruto, o faturamento bruto das empresas segue bombando, ou seja, não virou, como alguns analistas estão reportando, e eu já vou falar disso, virou um verdadeiro trabalho de enxugar um iceberg num clima tropical com uma toalhinha de rosto. Aqui no 4 horas, vocês percebam que em condições normais de temperatura e pressão, uma hecatombe dessa, que foi a declaração do Fed, facilmente faria a BTC tombar mais de 10%. A gente nem esgarçou direito as lowers e a gente já está promovendo um engolfamento de retorno para a própria banda, para a própria VWAP semanal aqui na banda de VWAP semanal. Já a BTC volta para 22.400 e aí vai buscar o patamar da VWAP da semana passada, que aí não vai ter nada que segure a BTC até buscar 23.300. Ou seja, a montanha parece que pariu um rato. Aqui no 4 horas a gente está com os osciladores já esgotados, o ímpeto vendedor está se esgotando. Se a gente pular para o diário ancorado na própria nuvem de Shimoku, vocês vejam que o ativo está com dificuldade para incursionar para dentro da nuvem. A nuvem está segurando ele. Eventualmente isso aqui pode voltar a estressar a mediana, que está lá em 23 mil, e explodir em direção a 30 mil. É óbvio que tudo vai depender de como vão vir os dados, não só de inflação, payroll, ainda vai rolar muita coisa essa semana. Tem dados de inflação na Alemanha, tem declaração do presidente do Banco Central japonês, ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer essa semana. Mas, num primeiro momento, o que parece é que a montanha pariu um rato. Isso aqui facilmente tombaria 10% no mundo cripto se efetivamente houvesse uma reação à altura que seria esperada. E não houve aquela hecatombe, aquela parede, aquela montanha de vendas. Simplesmente a BTC agulhou e já está retornando em direção à VWAP. No intraday, tá sendo uma delícia. Ontem todos os sinais da sala fecharam no lucro. Hoje todos os sinais do Copy Trade, mais de 8 sinais já fecharam no gain. A gente pegou essa agulhada aqui para fora da lower
e a BTC voltou rápido para ver o VWAP, agora está acima de 22.100, 22.113. Quando bateu 22,90, todos os sinais no copy trade fecharam com lucro no bolso dos assinantes. Já já eu vou ofertar um sinal na sala de sinais, com certeza vai ser lucro no bolso. Na seara fática, NFTs estarão disponíveis para venda na Amazon, ou seja, enquanto o mundo fica discutindo se o aumento no target final da taxa básica de juros vai ficar em 5% ou em 6%, o fato é que o mundo cripto segue bombando e agora a própria Amazon vai virar uma plataforma da Web3. E uma verdadeira festa de advogados e contadores e consultores. Até agora, advogados, contadores e consultores já receberam mais de 34 milhões de dólares da falida FTX, enquanto os principais credores, que eram os ex-clientes da plataforma, não receberam absolutamente nada. E o Silvergate Bank estaria em conversação com o regulador financeiro norte-americano, uma agência federal que regulamenta os depósitos bancários e a emissão de licença bancária, para continuar operando, mesmo com essa miríade e essa avalanche de investidas fiscalizatórias contra esse banco crypto-friendly, por assim dizer. E na seara geopolítica e finanças internacionais, investidores globais contemplam as consequências da taxa básica de juros norte-americana, indo para o target final de pelo menos 6%. A BlackRock, principalmente, é uma das corporações privadas que estão avaliando o debate sobre o que vai acontecer se as taxas básicas de juros norte-americanas atingirem o pico de 6%. O testemunho do presidente do Fed, o Jerome Powell, perante o Congresso norte-americano na terça-feira ontem, está alimentando uma expectativa de um recrudescimento na velocidade desse aumento. Mas o fato é que a economia não está reagindo exatamente como o Fed esperava. Por isso que essa novela pode ter novos desdobramentos. E uma análise aqui na Zero Hedge muito interessante, que trata, além do discurso do Jerome Powell, a crise da dívida norte-americana, que é sim para deixar vocês preocupados. Não nós do mundo cripto, mas o sistema financeiro tradicional. O fato é que o teto da dívida vai ser atingido agora nas próximas semanas. Vai bater 31,4 trilhões de dólares. E se o Congresso norte-americano não aumentar o teto, a administração federal americana entra em default. Não vai ter dinheiro nem para pagar os juros da dívida. Mas isso, obviamente, não deve acontecer. Até porque o próprio salário dos congressistas entraria em default também. O fato é que, objetivamente falando, a disparada da inflação acaba por baratear essa dívida, tornando teoricamente mais fácil o pagamento dela. Seria um calote branco, por assim dizer. Ou seja, eles deixam a inflação disparar e essa dívida seria diluída através do processo inflacionário. Mas não é tão simples assim. Rebaixar o valor de uma moeda nacional como a norte-americana criaria uma série de novos problemas, como principal deles a redução brutal no poder de compra da classe média, a destruição das economias da própria classe média e a destruição de alguns setores da atividade econômica em geral. Ou seja, gente, o Federal Reserve, quando ele tenta diminuir o seu balanço patrimonial, que estava ameaçando o próprio PIB americano, o balanço patrimonial do Fed avançando para além de 10 trilhões de dólares, indo para 20 trilhões de dólares, colocou um bode na sala. Reduzir um balanço patrimonial desse tamanho, depois de ter impresso 13 trilhões de dólares, e agora colocar os juros da dívida lá em cima, num patamar de 6% no mínimo, pode ser que o tiro saia pela culatra. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Essa reportagem acaba dizendo que a estratégia do Fed muito provavelmente não vai dar certo e os Estados Unidos vão entrar numa espiral de inflação sem fim.
e a Europa está em busca de munição. Não só a Alemanha, mas a Bélgica, a França, todos os integrantes da OTAN que estão patrocinando, por assim dizer, a campanha de Kiev contra a Rússia, estão em busca de munição. O problema é que os estoques dos integrantes da OTAN na zona do euro estão se esgotando rapidamente. Em alguns países já se esgotaram, como Polônia e Alemanha, está praticamente esgotado. Os analistas agora não sabem se o Putin está jogando um jogo de xadrez com os integrantes da OTAN na zona do euro. O fato é que até o Brasil se negou a fornecer munição para a Alemanha, numa situação absolutamente bizarra. Se o Vladimir Putin resolver escapar 1 centímetro que seja dessa guerra para além do território ucraniano, vocês podem ter certeza que o mundo vai ter um problema muito sério, porque os estoques de munição e armas da Rússia vão muitíssimo bem, obrigado. E da China também. Ou seja, o mundo não sabe se o Putin eventualmente possa ter colocado a Europa numa mega sinuca de bico que provavelmente vai redundar numa hecatombe nuclear. Porque sem munição ordinária, eles vão partir pro extraordinário. Gente, se isso acontecer, é óbvio que vai ser uma tragédia sem precedente. Mas, num primeiro momento, os gastos dos países integrantes da zona da OTAN, na zona do euro, e também a própria economia norte-americana vai explodir com uma mega nova rodada de impressão de dinheiro. Aí o balanço patrimonial do Fed vai para as cucuias e a BTC explode fácil para 100 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Atom, Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.